Oi gente, meu nome é Ana Vitória e a gente está aqui hoje para poder oferecer um mini curso a respeito da música como ferramenta no ensino da história. Esse mini curso ele vai ser oferecido pela Faculdade Federal do Paraná num ciclo de mini cursos que vai acontecer durante o mês de setembro de 2020. A primeira etapa do nosso estudo é pensar como que vive o contexto da escola no Brasil, como que o ensino da história ele é feito hoje em dia, como que os alunos recebem isso, quais metodologias os professores aplicam nesse processo e começar a pensar quais resultados nós temos. Então, antes de pensar as novas metodologias, nós precisamos pensar o contexto em que a gente vive, como que isso tudo se organiza. Então, esse é o seu primeiro tópico em que a gente vai trabalhar. Em um segundo momento, nós vamos pensar a respeito da metodologia em si, como que ela se divide, como ela se organiza, quais temas a gente pode pensar dentro dela, quais temas são possíveis de aplicar ou quais temas não são possíveis de aplicar, e vamos repensar toda essa metodologia. E no terceiro momento, então, eu vou exemplificar para vocês como que essa metodologia ela se organiza, como que eu apliquei ela, como que ela funcionou, e passar para vocês, então, o exercício que vocês vão colocar em prática a metodologia que a gente vai ter estudado, ok? Nesse primeiro encontro, então, gente, a gente vai trabalhar a respeito dessa dinâmica do ensino da história no mundo globalizado. E o primeiro ponto que a gente tem que pensar é a respeito do acesso rápido à informação que existe hoje em dia. Nós vivemos em um mundo em que a informação ela corre de todas as maneiras, de uma maneira muito rápida e que todo mundo tem acesso a ela. A gente tem acesso a ela pelo celular, a gente tem acesso a ela em jornal, na internet, nas redes sociais, através de música, de série. Então a gente tem um fluxo de informação que ele é constante. Isso vai alterar a maneira em que a gente vive, vai alterar o jeito que a gente pensa, vai alterar o jeito em que a gente convive um com o outro, o jeito que a gente se porta, o jeito que a gente pesquisa. Então por que isso não vai alterar o jeito em que a gente estuda? Então é importante a gente levar em consideração nesse momento que teve uma reformulação de acordo com o nosso contexto a respeito do jeito que a gente estuda baseado no acesso rápido à informação. Não é algo que a gente pode ignorar. E pensando nesse sentido, a gente tem que levar em consideração também o estudo da história. Com esse acesso rápido à informação, nenhuma informação que ela é histórica, nada que a gente vai estudar em sala de aula está restrito aos professores, está restrito a uma biblioteca, está restrito a uma enciclopédia ou algo do tipo. Está tudo muito acessível. Todo mundo consegue acessar uma informação a respeito da independência do Brasil, a respeito do Holocausto ou qualquer outro evento histórico na internet, uma conversa com alguém que tem certo tipo de conhecimento, não é algo que está restrito a nós. Então a gente tem que pensar que nesse momento o papel do professor de história ele não vai ser de levar informação, não vai ser o papel de informar uma data, informar um nome, informar o local em que aconteceu alguma coisa. Vai muito além disso. A gente tem que pensar que o ensino da história ele é muito mais complexo do que isso, principalmente em sala de aula. Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai pensar a respeito de todo o processo do ensino-aprendizagem do conhecimento histórico, ok? E aí, a gente vai entrar numa questão que também é muito importante, que é uma diferenciação básica para a gente poder fazer o nosso trabalho, que é a diferença entre informação e conhecimento. Quando a gente entende a diferença básica entre isso aqui, ó, fica muito mais claro o que a gente tem que fazer em sala de aula. Porque a informação, o aluno consegue acessar em qualquer lugar, ele consegue acessar de casa, ele consegue pesquisar na internet, ele consegue perguntar para alguém, isso é básico. Mas o processo de transformar a informação em conhecimento é um processo que exige estudo, é um processo que exige preparação, é um processo que vai exigir ali o papel do professor de história. Então, o professor de história ele tem que auxiliar o aluno, ele tem que entender que o papel dele é auxiliar o aluno na transformação entre informação e conhecimento, que são duas coisas absolutamente diferentes. E aí, a gente vai entrar no ponto também que é muito importante, que é então o professor ele é mediador do processo de ensino-aprendizagem. O professor ele não é um indivíduo que é ativo nesse processo, ele é o mediador. Ele está ali para poder auxiliar o aluno no processo de aprendizagem dele. O aluno ele tem que ser o ativo, o aluno que tem que direcionar como que isso vai funcionar dentro das limitações, né, que existem no nosso sistema de estudo. Nosso sistema educacional ele é bem limitado em certo tipo de ponto, mas dentro de sala de aula a gente precisa ter noção que o foco tem que ser o aluno, tem que ser o processo de ensino-aprendizagem do aluno.
e não o que eu quero. Quando eu vou pensar um plano de aula, eu não posso pensar esse plano de aula a partir do que eu quero passar, de como eu quero passar ou como que eu quero que esse aluno aprenda. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar pelo contrário. O que o aluno tem que aprender no final? Qual que é a necessidade daquele aluno? Quais são os perfis dos alunos em que eu estou trabalhando? Porque a gente entende que tem vários alunos com perfis diferentes, que vão aprender de maneiras diferentes. Como que eu posso, dentro das minhas limitações, atingir a eles? Obviamente eu não vou conseguir dar uma aula individual, atingindo cada um do seu jeito individual, mas qual metodologia que eu posso usar então, que eu posso aplicar, que vai ser abrangente e não qualquer metodologia que é mais confortável para mim como professora, para poder dar aquela aula. Então a gente tem que fazer esse papel inverso, pensar no aluno como foco, no aluno como prioridade, para poder pensar todo o processo de ensino e aprendizagem. Então nisso a gente tem que entender que o professor, ele é mediador. O professor não é o indivíduo ativo desse processo, ele é mediador e ele está ali para poder auxiliar o aluno, que é o indivíduo ativo ali, ok? E tudo isso, gente, é embasado pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que vai nortear todas as delimitações, todas as necessidades dos ensinos em sala de aula, né? É um documento que ele vai ali abranger tanto o ensino privado quanto o ensino público. Então é algo que nós, como professores, pessoas que vamos atuar dentro de sala de aula, a gente tem que ter conhecimento. E a BNCC ela é muito importante. Na BNCC, inclusive, diz que o ensino da história ele não tem que se limitar única e exclusivamente aos fatos históricos. Obviamente, a gente não vai abrir mão disso, mas a gente não tem que pensar que dentro de sala de aula é só data, é só nome, é só local, isso não existe. É muito além disso. Nós temos que auxiliar o aluno a pensar o processo crítico de aprendizagem, desenvolver o senso crítico do aluno, o pensar historiográfico. Então, é algo que a gente tem que pensar sempre em desenvolver, em auxiliar o aluno em sala de aula, ok? Com base nisso, então, a gente tem que começar a pensar como que é feito esse processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Hoje em dia, nós temos alunos que são extremamente distanciados do ensino da história. Eles questionam por que eu vou estudar isso, mas qual que é a relevância, por que eu preciso saber o que aconteceu no Brasil há 100 anos atrás, há 200, 300 anos atrás, o que isso vai influenciar na minha vida? E isso é um efeito, é uma consequência que a gente vai viver hoje, que é de um processo historiográfico, um processo de ensino da história, na verdade, que foi lá do século passado. O Pinsky, de acordo com a bibliografia que vocês receberam, ele vai dizer que hoje em dia nós sofremos com a leviandade que alguns professores, principalmente durante os anos 60 e 70, eles tratavam o ensino da história, em que a erudição, né, era tida como uma coisa obsoleta, uma coisa que não era necessária e que isso foi dispensado. E hoje em dia a gente vai pensar então que a gente vai sofrer com as consequências disso. Hoje em dia a gente tem um ensino da história que é pensado de uma maneira muito superficial, uma maneira que não é abrangente, uma maneira que ela é puramente decorativa. O aluno pensa que para saber história ele tem que decorar ano, para saber história ele tem que decorar a data, então não é algo que a gente tem que incentivar. É justamente, na verdade, uma coisa que hoje em dia a gente está tentando contrariar. Então a gente vai pensar que isso vai trazer uma série de consequências que a gente vai viver hoje, que é tratado o ensino da história de um jeito muito simplista, muito superficial e que não consegue entender toda a complexibilidade que a gente tem como objetivo em sala de aula e não consegue passar isso para o aluno também. O aluno não consegue entender qual que é a necessidade do ensino da história e como que aquilo vai influenciar na vida dele. Então é muito importante que a gente entenda isso para poder pensar todo o contexto em que a gente vive. O Pinsky diz também que é importante que a gente entenda a necessidade da renovação metodológica para o nosso processo de ensino e também qual é a necessidade, qual é o papel do professor em sala de aula. Que ele tem que ser um professor que vai guiar o aluno, mas que vai estar renovado metodologicamente para poder atender aquele aluno. Não adianta eu ter o objetivo ali, eu ter a intenção de atender aquele aluno e estar apegada a um método que é completamente tradicional e que não é efetivo, porque o problema não era ele ser tradicional, mas quando é um tradicional que não dá certo, a gente não pode ficar apegada a ele, porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer. A gente tem que pensar em renovações para poder atingir o nosso objetivo. Então, o Pinsky ele vai trazer isso para a gente de uma maneira muito clara.
E aí tem mais um tópico que é muito importante para a gente poder entender o porquê desse distanciamento que acontece em sala de aula, que vai um pouco além, né, do acesso rápido à informação. Vai um pouco além de toda a globalização em que a gente vive, todo esse contexto globalizado que a gente tem. E é um tópico que é muito importante. Então é muito importante que vocês tenham feito a leitura da bibliografia que foi enviada para poder entender isso de uma maneira mais profunda. No livro do Thompson que a gente trabalhou, então, ele vai dizer a respeito da fratura no processo. O que isso quer dizer? A fratura no processo quer dizer que o aluno, hoje em dia, ele tem uma fratura no processo de ensino-aprendizagem. Não só o aluno, na verdade, né, mas todo o nosso sistema de ensino, todo o nosso sistema educacional, ele vai sofrer com uma fratura e que é muito grande e que não tem como a gente passar por ela sem levar ela em consideração. Então, essa fratura, ela diz respeito principalmente quando a gente ignora a cultura, as culturalidades daqueles que foram nomeados por Thompson como os de baixo. Então, quer dizer o quê? Quando a gente tenta ignorar a cultura, quando a gente tenta ignorar os costumes, a realidade, o contexto daqueles alunos que nós vamos atender. E a gente percebe que isso na escola, isso é muito claro. Independente da escola em que você esteja, independente se é uma escola de periferia, ou se é uma escola de uma classe mais alta, se é uma escola pública, se é uma escola privada, a gente consegue ver as nuances dessa fratura de uma maneira muito clara, porque a gente sempre tem uma espécie de queda de braço muito grande entre a necessidade dos alunos, o contexto dos alunos, as intenções, os gostos, os jeitos, as necessidades dos alunos mesmo em sala de aula, no ambiente escolar, e daquilo que é exigido pela escola, pelo corpo docente, pela administração escolar. Então tem uma diferença muito grande. Eu como professora, eu como diretora, eu como coordenadora, quero exigir que o aluno se vista de um jeito, que ele se comporte de um jeito, que ele fale de um jeito, que ele ouça diferentes músicas, que ele veja diferentes filmes. Então eu vou querer na escola definir tudo aquilo que eu dito que é como padrão para o aluno. E o aluno, ele tem a sua própria cultura, ele tem todas as suas culturalidades, tudo aquilo que ele já está envolvido desde o seu nascimento, desde o contexto em que ele nasceu, ele vai levar aquilo para dentro da escola também. Então existe sempre uma queda de braço entre que a escola julga que é o necessário e que o aluno, ele quer mostrar porque é da cultura dele. Então, independente se é uma escola pública, se é uma escola privada, se é uma escola que está inserida na periferia, se é de um bairro de uma classe mais alta, é uma coisa que é muito clara e ela vai fugir da diferença de classe. Obviamente, em alguns lugares a gente vai ver isso de um jeito mais explícito e de outros de um jeito um pouco mais implícito, mas de qualquer forma é algo que está presente em todos os locais. E é um ponto que é muito importante a gente pensar, porque em momento nenhum, apesar de todas as forças que são implementadas para isso, em momento nenhum a escola ou todo o sistema, ele vai conseguir inibir essa culturalidade do aluno. Ele vai conseguir distanciar o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem, mas ele não vai conseguir inibir a culturalidade do aluno. E aí é nisso que fica a fratura, porque existe uma frustração por meio do sistema em não conseguir inibir isso, e existe uma frustração por meio do aluno, por meio do corpo discente, em não ser reconhecido, em não ser levado em consideração. Então, é uma fratura que é muito importante e que o Thompson vai trabalhar com ela de uma maneira muito clara, para poder pensar todo o nosso processo de aprendizagem, todo o ensino, toda a educação no Brasil. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração, porque se a gente não levar em consideração, talvez a gente não consiga entender qual que é o processo em que a gente está inserido. E a gente está inserido tanto quanto aluno, mas também como professor. E estando como professor, a gente também consegue promover mudanças nesse sentido. Não é algo que a gente precisa ficar como passivo e falar, mas o sistema é assim, né? Não vou fazer nada. A gente consegue ter toda uma alteração e o nosso papel, ele é muito forte nesse sentido, ok? Num segundo momento, então, a gente vai continuar com o Thompson pensando o seguinte: ele fala de um ponto que é muito importante, que é a respeito da cultura da experiência. Que quer dizer o quê? Todas as nossas experiências, elas vão influenciar no contexto em que a gente vive. Vai influenciar no que a gente fala, no que a gente faz, em quem que a gente convive, quem que a gente não convive, o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, todas as nossas experiências, elas vão influenciar na nossa vida, seja de maneira consciente
ou de maneira inconsciente. Não é algo que tem como a gente abrir mão, não é algo que tem como a gente ignorar. Então, levando em consideração a cultura da experiência, a gente vai pensar isso dentro de sala de aula. Como que isso é aplicado dentro de sala de aula, então? E aí é um ponto que é extremamente importante dizer também, que é o seguinte: o professor pesquisador. O professor dentro de sala de aula, ele vai ter acesso a uma das fontes mais ricas possíveis, que são os alunos, que são os indivíduos. Então, pensar na experiência, né, esse diálogo que é estabelecido entre a estrutura a estrutura social, a estrutura histórica em que a gente vive, pensando na história do presente e também a experiência do aluno, a gente vai ter acesso a uma das fontes mais ricas, que é o próprio indivíduo. Então, por que eu não vou pensar o meu aluno dentro de sala de aula para poder pensar qual que é o contexto em que ele vive? Por que eu não posso utilizar o aluno em sala de aula, então, como fonte para poder entender quais são as permanências e as rupturas daquele contexto, por que a gente está vivendo tal coisa hoje, por que a gente não vive outra coisa hoje. Então, é uma série de coisas que a gente pode ter acesso a partir do indivíduo, que é o aluno, que sou eu, que é você. Então, é uma fonte que é muito rica. E aí a gente vai entrar num ponto que é muito importante, que é o professor pesquisador. Porque você ser professor não te inibe de ser pesquisador. Essa é uma ideia que já está caída por terra, ela é extremamente obsoleta de pensar, você é só professor, você é só pesquisador. Se você é professor, você não pode ser pesquisador. Isso não existe mais. A gente pode sim pensar o papel do professor pesquisador em sala de aula, porque ele está pensando em educação, ele está pesquisando educação, ele está pensando nos indivíduos e como melhorar, né, como alterar alguma coisa do contexto daquele indivíduo. Então, pensar o professor pesquisador que vai levar em consideração a cultura de experiência do aluno, que é o foco do nosso processo de ensino-aprendizagem, para tentar suprir o mínimo possível da fatura que é exposta por Thompson, é um processo que é muito importante, ok? E aí, a gente vai entrar num ponto, gente, também é muito importante. Por que a música? Por que a gente vai trabalhar com a música, então? Se a gente consegue ver reflexo da sua globalização, desse contexto em filme, se a gente consegue ver em série, se a gente consegue ver em vários espaços diferentes, por que a gente vai trabalhar com a música? E aí é uma questão que ela é muito imprecisa, na verdade, mas que eu vou trazer alguns tópicos aqui para vocês. No primeiro momento, é porque a música ela está presente no contexto de todos. Ela não se apega à classe social, não se apega a gênero, não se apega a cor, não vai se apegar a orientação sexual nem nada do tipo. A música ela está presente no contexto de todos, de maneiras diferentes, em tipos diferentes, em ritmos diferentes, mas ela está presente no contexto de todos, então é um fator constante. Não tem como a gente ignorar vários e vários momentos em que a gente estava em sala de aula, seja como professor ou seja como aluno, em que tinha um aluno com fone de ouvido, ou que você passa pelo corredor, tem um aluno que está ouvindo música com um colega, seja no alto-falante, seja no fone de ouvido de novo. Então a música ela é um fator presente, é um fator constante. Então por que não levar essa constância para dentro de sala de aula? Por que a gente não vai considerar aquilo que o aluno convive, aquilo que o aluno escuta dentro de sala de aula? Por que eu vou julgar então que a música que eu acho que é interessante trabalhar é só a música que foi produzida no século passado? Por que eu vou dizer que só aquela música tem uma precisão histórica, só aquela música tem um valor histórico, e não a música que o aluno convive, que também vai ter uma série de reflexos do contexto do autor, do contexto do aluno, a gente consegue entender em que o aluno se identifica naquela música, da maneira em que ele vive. Então é importante a gente entender isso. A música ela está presente no nosso dia a dia. A música ela é importante, ela é constante. A gente gostando ou não, dentro de sala de aula. Então, se a gente gosta ou não, mas ela está presente, por que não levar isso em consideração? Por que não levar isso para o nosso objeto de estudo? Então, é muito importante a gente pensar nesse passo. E aí a gente vai entender também que a música ela é uma fonte muito rica. A gente consegue entender a partir da sua composição, e é importante a gente deixar claro aqui também que aqui nós vamos trabalhar só com a letra das músicas, nós não vamos trabalhar a respeito de ritmo, nós não vamos trabalhar a respeito de melodia nem nada do tipo, não que não seja importante, mas não é nosso objeto de estudo aqui. Então aqui nós vamos trabalhar com a identificação da letra das músicas, com todo o processo em que ela é composta,
quem compôs, para quem compôs, como foi recebida, quais foram as avaliações que tiveram a respeito dela. Então é um ponto muito importante de a gente pensar. E aí a gente escolhe a música por ser esse objeto de estudo rico, por ser essa fonte rica, que vai conseguir auxiliar muita gente, e é um fator constante em sala de aula. E por ser um fator constante, a gente volta aqui na cultura de experiência, porque é uma coisa que vai estar ligada diretamente à experiência dos alunos. Não adianta eu querer renovar metodologicamente o meu processo e pensar numa fonte que o aluno nunca ouviu falar, né? Então, assim, às vezes pode não ser tão interessante quanto a gente pensar a música, então, em sala de aula. E é por isso que foi a nossa escolha aqui para poder trabalhar. Dito tudo isso, então, é importante a gente pensar que o sistema educacional brasileiro, ele seria enriquecido se ele levasse em consideração as experiências e os interesses daqueles que são os mais impactados no meio escolar, os nossos alunos. Então é importante a gente levar isso tudo em consideração para poder pensar o ensino da história, que ele é mais rico, que ele é mais complexo, que ele é mais atrativo, ele é mais interessante e também mais relevante. Porque se a gente for pensar a história baseada exclusivamente em data, em texto, em nome, em localidade, sem conseguir pensar o processo historiográfico, isso não vai ter tanto sentido. Obviamente, a intenção não é fazer uma legião de mini historiadores, isso não vai acontecer, mas a gente quer pensar, então, o aluno, conseguir auxiliar o aluno no seu desenvolvimento, para ele conseguir repensar o ambiente que ele está, ele conseguir desenvolver um senso crítico que vai auxiliar ele na vida dele, que ele consegue pensar aqui e criticar historicamente aquilo que ele ouve, aquilo que ele escuta, como música, aquilo que ele assiste, aquilo que ele consome no cinema, na televisão, o lugar em que ele mora, os lugares em que ele frequenta, aquilo que é dito para ele que ele pode ou que ele não pode, porque a gente vê que isso é muito constante. Existem locais que tais pessoas podem conviver e outros locais que as outras pessoas não podem. Então a gente tem essas determinações muito claras para a gente socialmente, mesmo que não de maneira oficial, isso no nosso cotidiano acontece sempre. Então a gente tem que auxiliar o aluno na construção desse senso crítico, que ele consiga entender o local em que ele mora, por que ele mora ali, como que é organizada a sociedade onde ele mora, por que em determinada praça ou determinado shopping ou determinado show é destinado para uma classe mais alta e que ele não pode frequentar, que aquilo não é para ele. E por que em outros locais a gente pensa, nossa, mas lá também só tem pessoas de periferia, né? Lá é o local que só as pessoas de periferia. Então como que funciona essa organização social? É importante que o aluno ele consiga ter esse senso crítico, que ele consiga desenvolver esse senso crítico para poder levar para a vida dele. E que ele também consiga utilizar esse senso crítico em outros pontos, como pensar o 7 de setembro e pensar por que aconteceu naquela data, qual foi todo o processo que ocorreu até chegar naquele ponto. E não entender só quem fez, por que fez, como fez, mas qual foi o processo que chegou para ali. Entender também por que hoje em dia a gente tem toda uma interpretação, todo um discurso historiográfico baseado na exaltação dessa data e não pelo contrário. Porque é importante que o aluno ele consiga identificar os discursos historiográficos que tem em cada coisa, que tem em cada matéria que a gente estuda, o que a gente dita que é mais importante, menos importante, porque revolta X, revolta Y é mais importante do que a outra. Porque, por exemplo, a gente tem toda uma exaltação quando vai falar da Inconfidência Mineira, como Marte, qual que é a diferença desse discurso, quais são os indivíduos envolvidos nisso que vão ocasionar essa diferença nesse discurso. Então é importante que a gente consiga auxiliar o aluno nesse processo. E se ao final do ano, se ao final do ciclo de estudo, se ao final do ensino médio que seja, o aluno conseguir chegar ali e conseguir entender as nuances da nossa história, conseguir entender as nuances, a complexibilidade do ambiente em que a gente vive, da sociedade que a gente vive, a gente vai ter feito um trabalho de fato efetivo. Então é importante a gente levar isso tudo em consideração e entender que a música, por permear todos esses assuntos, por permear todos os contextos, por estar em todos os lugares, com todas as pessoas, então ela vai se tornar um artifício muito rico para a gente poder trabalhar isso em sala de aula. Obviamente, a gente não está aqui querendo substituir outras metodologias por essa, né? Cabe ao professor entender ali o momento ideal de aplicar,
entender qual é o assunto que é mais fácil trabalhar, entender o perfil da sua turma e todas as especificidades para poder trabalhar disso, a respeito disso. Mas é importante que a gente tenha também alternativas metodológicas para poder aplicar em sala de aula e para poder auxiliar o nosso trabalho também. Então essa é a intenção. Deixar claro também que a intenção aqui não é abrir mão do ensino tradicional, às vezes uma aula expositiva, porque é muito útil, em vários momentos funciona muito, mas novamente a gente precisa ter alternativas, a gente precisa pensar em renovação. Então quando a gente pensa nessa renovação, a metodologia com a música, então, utilizando a música em sala de aula como uma ferramenta de ensino, ela pode ser muito útil. Ok? Então a gente encerra aqui nosso primeiro encontro e nosso próximo encontro então, a gente vai pensar a metodologia e quais temas que a gente consegue trabalhar com ela.